Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Tânia e eu sou professora de História há quase 30 anos. Acho que você deve ter visto, na televisão, em algum lugar, que está se falando muito da independência do Brasil agora, nesse ano de 2022. Você sabe por quê? Deveria saber. Dia 7 de setembro de 2022, nós comemoramos o bicentenário da independência do Brasil. Sim, os 200 anos da nossa história de independência. E o Brasil tem uma história tão bonita, tão original, tão diferente de tudo que você já ouviu falar de qualquer outro país. E é uma pena, não é, que as pessoas parece que não se interessam tanto, não prestaram tanta atenção numa história assim tão emocionante. Você é apaixonado por história? Eu sou. Eu acho que esse é um dos princípios para a gente conhecer mais. A gente precisa gostar da nossa história para a gente acabar conhecendo mais da nossa história. Olha só, em pouquíssimas palavras a situação é mais ou menos a seguinte. Há 522 anos atrás, o Brasil passou a fazer parte da história europeia. O Brasil já existia, mas aí um português chamado Pedro Álvares Cabral veio para cá e a gente passou a fazer parte da história mundial aos olhos da Europa. Você sabe que a gente tem uma carta, que é como se fosse uma carta de batismo, que é a carta do Pero Vaz de Caminha, lindíssima, a nossa carta do descobrimento. Pois é, o que aconteceu daí para frente? A princípio, Portugal estava muito mais inclinado a ficar prestando atenção no comércio com as Índias, que era como eles chamavam o Oriente naquela época, as Índias, por causa das especiarias e um monte de produtos que estavam bombando na época. Mas depois eles acharam por bem colonizar o Brasil, porque estava tendo muito pirata. Os olhos dos portugueses eram piratas, Os olhos dos índios, todo mundo era de fora, digamos assim. Aí você pega e vira e fala assim: nossa, mas que horror, Porque aí a gente vai ser colonizado, então a gente vai ser explorado por Portugal. São outros tempos, gente. Naquela época, isso aí era chamado de práticas mercantilistas. Dentro das práticas mercantilistas, o colonialismo era normal. Você ter uma colônia e explorar uma colônia. Vários países vão fazer isso. Várias metrópoles europeias vão explorar colônias. Para fazer isso, uma das coisas importantes era uma espécie de documento, uma espécie de tratado chamado Pacto Colonial. Lá estava determinado exatamente quais eram as obrigações da colônia em relação à metrópole e vice-versa. Uma das características mais importantes do Pacto Colonial era a exclusividade, o monopólio. Ou seja, nós, colônias de Portugal, digo nós porque eram várias colônias, nós só poderíamos comprar mercadorias de Portugal e só poderíamos vender para Portugal. Isso daí era o principal do pacto. Isso era o que principalmente caracterizava uma colônia. Ter uma economia complementar e ter um laço de monopólio que aprendia a sua metrópole. Pois é, e sabe o que aconteceu? Foi passando 100, 200, 300 anos, nossa, muita água rolou nessa história toda e as pessoas aqui do Brasil foram desenvolvendo um sentido de brasilidade. No momento em que você olha para o português e fala eles e não fala mais nós, você já está se sentindo brasileiro. Então vão começar a acontecer uma série de revoltas aqui no Brasil. Sem falar que a gente acabou se envolvendo em guerras, por exemplo, uma guerra para expulsar os holandeses. Então isso foi despertando no Brasil no brasileiro um sentido de brasilidade, de ser um país separado de Portugal. Outra coisa importante foi o advento da mineração que aconteceu no século XVIII. Eu sempre digo que até lá o Brasil era um punhadinho aqui, punhadinho aqui, punhadinho aqui. Com a mineração, começa a acontecer intercâmbio entre as várias regiões do Brasil. A gente começa a se sentir um país. Pois é,
Aí, quando começou o século XIX, gente, lá no ano de 1808, estava rolando um babado fortíssimo lá na Europa, envolvendo Napoleão Bonaparte, as chamadas guerras napoleônicas, que não vem o caso aqui, senão vai ficar enorme. Nessa história, teve um desentendimento muito grande entre o príncipe regente de Portugal, Dom João, e o imperador Napoleão. Sim, ele desobedeceu às ordens de Napoleão e, diante disso, ele se viu obrigado a fugir para o Brasil. Aconteceu a famosa vinda da corte portuguesa para o Brasil. Que outro país tem isso, gente? Que outro país que era uma colônia americana em que, de repente, vira sede de uma monarquia europeia? Gente, só nós, né? Fala a verdade. Aí Dom João vai ficar aqui muitos anos, mas o interessante foi o que aconteceu exatamente quando o príncipe chegou. Olha só, como ele veio aqui fugindo, né, das tropas francesas, o que ele ia fazer aqui no Brasil? Ele ia cumprir o pacto colonial, sendo que Napoleão invadiu Portugal. Aí ele só ia poder fazer comércio com Portugal. Então ele se viu obrigada a quebrar o pacto colonial. Ele abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, o Brasil podia fazer comércio com qualquer país do mundo. Tá, tudo bem que naquela época era só a Inglaterra. Mas ao fazer isso, o próprio príncipe regente, que será o futuro rei de Portugal e Brasil, deu início ao processo de independência. Por quê? Porque o Brasil nunca mais vai aceitar, os brasileiros nunca mais vão aceitar ser uma simples colônia, que obedecer um monte de regras, entendeu? E aí, gente, nessa época, o Dom João estava aqui com a mãe dele, a rainha mãe, a Dona Maria. E a Dona Maria I, a louca, veio a falecer em 1815. Ela pediu inclusive para ser enterrada em Portugal. Ele poderia ter levado a mãe e já voltado para Portugal, mas ele permaneceu aqui e ele foi coroado. E ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido. Então ele virou Dom João VI e o Brasil virou Reino Unido a Portugal e Algarve. Quer dizer, a gente não era mais uma colônia, nem no comportamento e nem no nome, porque a gente virou Reino Unido. Só que aí lá em Portugal, em 1821, vai acontecer uma revolução. O povo português cansou de sofrer nas mãos dos franceses, depois dos ingleses, e finalmente fizeram uma revolução liberal, começaram a preparar pela primeira vez uma constituição para Portugal e exigiram que Dom João voltasse para lá. Ele ficou enrolando, mas uma hora ele teve que voltar. No momento que ele vai voltar, ele ficou num dilema, porque ele falou: quando eu voltar para Portugal, certeza, as cortes portuguesas vão tentar recolonizar o Brasil e os brasileiros não vão aceitar. Eu não queria perder o Brasil, mas se eu ficar aqui eu perco Portugal. Então ele ficou numa situação difícil. E ele, que tinha a maior fama de ser molengão, de não tomar atitudes, tomou uma atitude de estadista, uma atitude super inteligente. Ele deixou o filho dele mais velho, Pedro. Sim, Pedro tinha feito 10 anos quando veio para o Brasil, fez no navio inclusive, aniversário. Olha só, e agora Pedro estava aqui e vai permanecer aqui como príncipe regente. Era uma maneira de Dom João voltar para Portugal, mas deixar um pezinho dele aqui no Brasil, já que o seu herdeiro ia ficar aqui. Você sabe que na hora de se despedir de Pedro, ele disse uma frase que entrou para a história. Ele disse: Pedro, meu filho, eu não quero que o Brasil se separe de Portugal, mas se isso tiver que acontecer, faça você, que é meu filho e há de me respeitar. Não deixe um aventureiro qualquer fazer isso. Olha, né? Deixou a deixa, ele já estava imaginando o que ia acontecer. E aí Dom João volta, mas as cortes portuguesas começam a pressionar, príncipe regente, volte, príncipe regente, você tem que terminar os seus estudos, príncipe, volte imediatamente, aquela pressão, e o povo brasileiro, principalmente a elite, que percebeu que isso era um perigo, que ele não podia voltar, porque se ele voltasse para Portugal, o Brasil seria recolocado numa condição de colônia. Então, junto com a maçonaria, eles começaram a articular e, junto com José Bonifácio, uma maneira de não deixar que isso acontecesse. Sabe o que vai rolar? Vê no próximo vídeo que eu já te conto.